O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu? Ela está dormindo? Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer
à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, queridos visitantes, é tão bonito quando nós encontramos ou deparamos com alguma imagem de um santo de nossa devoção. Por exemplo, quando vocês chegaram pela porta principal, todos pararam um pouco diante da imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Alguns certamente devem ter erguido a mão e tocado naquela imagem. É tão gratificante, é tão bonito quando nós encontramos vocês visitando a Capela do Santíssimo e, mais do que depressa, não somente naquela atitude da genuflexão, de adoração, muitos fazem questão de tocar lá no sacrário. O que significa isso? Por que esse gesto? Por que esta atitude? O que vem à nossa mente quando nós fazemos isso? Primeiro, a fé. Primeiro, esta manifestação de carinho, que nós chamamos fé. E depois, o encontro do Salvador, como no sacrário, com o penitente, com o pecador, com o necessitado, com aquele que precisa de força, com aquele que precisa de graças, de bênçãos. É por isso que nós fazemos esse gesto. É por isso que nós nos encontramos e queremos nos encontrar com o sagrado. Porque o gesto, o ato de tocar, enriquece-nos, traz-nos vida, traz-nos alegria. Pena que nem todos nós temos este hábito positivo de encontrarmos-nos e de tocarmos naquele que é vida e que traz vida para nós. Um gesto simples daquela mulher toca nas roupas de Jesus, é criticada, mas ao mesmo tempo é curada. Jesus lhe devolve a saúde. Quem me tocou? E ela fica com medo, achando que Jesus ia chamar-lhe a atenção, ia xingar. E os discípulos naquela surpresa, naquela apreensão, tanta gente, como que você sabe, Jesus, que alguém te tocou? Porque ele sentiu a força da fé daquela mulher. Ele sentiu e leu o coração daquela mulher, encontrando-se com ele, não tocando em seu corpo, mas em sua roupa, e ficou curada. A alegria daquela mulher, a confiança daquela mulher, a fé daquela mulher, só de eu encostar na roupa dele, eu sei que eu vou ficar curada. Ela não ficou temerosa, ela não ficou desanimada, aquele ímpeto dela fez com que ela tomasse aquela atitude. Mas depois, como diz o Evangelho, ela ficou preocupada. Será que eu fiz algo certo? Será que minha atitude foi uma atitude válida? E é a lição de vida para nós. O que não é a força da fé? Lição de vida para nós. O que não é a força deste sentimento que nos aproxima mais de Deus e recebemos dele aquilo que nós precisamos mais cedo ou mais tarde,
aquele pedido, aquela graça, aquele tocar, vem sendo retribuído a nós com graças, com bênçãos. E como nós somos testemunhas de tudo isso? Quantas vezes nosso coração procura estar junto de Deus, nosso coração procura ter essa sensibilidade, dessa sintonia, desta alegria, desta confiança que parte dele e que o mais forte vem de nós que não o conhecemos porque ele tem seus mistérios, mas nós o conhecemos porque sabemos que não estamos sozinhos, temos a força dele em todos os momentos que nós necessitarmos ou precisarmos. O salmo há pouco proclamado rezou da seguinte maneira: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. O que nos salva da morte, morte no sentido aqui não é o morrer e ir para a terra, não. É o afastamento nosso, quando nós procuramos viver no pecado, quando nós enraizamos nossas atitudes, nosso jeito de ser, nosso comportamento, nos caminhos errados, nas coisas erradas. Mas quando nós voltamos, a graça divina nos abraça, por isso é necessário que nós exaltemos sempre as manifestações de amor que Deus tem para conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo, pois Ele nos livra dos caminhos da morte, dos caminhos do pecado, dos caminhos do afastamento que nós conhecemos e que nós buscamos ou que nós aumentamos no nosso dia a dia, deixando com que Ele fique de um lado e nós do outro. Não pode ser assim. É aí que Ele está mais perto de nós, é aí que Ele está se manifestando mais o seu amor sobre nós. Pensemos muito como nós tocamos o coração de Deus, como que nós procuramos o coração de Deus, como que nós fazemos e o que nós fazemos para estarmos mais perto do seu coração, do seu amor. Quais são as atitudes que nós temos, as atitudes que nós buscamos para estarmos cada vez mais juntos dele? Assim como essa mulher teve este ímpeto de tocar, de avançar a multidão e tocar na roupa de Jesus, e como consequência a cura, veio a cura, que nós saibamos procurá-lo sempre, que nós saibamos ir ao encontro dele todo dia e toda hora, que antes de quaisquer atitudes nossas, que muitas vezes podem ser atitudes do pecado, podem ser atitudes erradas, nós procuremos nos encontrar e nos abandonar em seu amor e perguntar a ele: Senhor, é a vontade sua essa atitude minha? E ele dá a resposta. Ele não deixa de dar a resposta, porque ele não nos quer afastados dele, ele nos quer sempre perto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.